Crianças com Viva Kids, não é isso? Lembrando que foi passado um aviso do Conviva Kids, não é isso? Acho que é para hoje, ok? Isso, acho que é só apenas as crianças mais novas. Muito bem. Hoje eu preciso muito da ajuda dos irmãos aqui, com as suas Bíblias abertas. Obrigado, Xande. Com as suas Bíblias abertas, seja a Bíblia física ou no celular. Peço ajuda aí de alguns irmãos para fechar as portas ali para mim. Nós vamos trabalhar com o texto no capítulo 19, o capítulo 20 e o capítulo 21. Obviamente não vamos citar todos os capítulos. Fique comigo aqui, capítulo 19 de Juízes, 20 e 21. Porém, nós vamos ler apenas o último verso do capítulo 21. Tem aí, meu irmão? Isso, muito obrigado. Dá mais um aí para ver se sai. A referência está em cima. Tá ótimo. Normalmente lemos a versão NVI, Nova Versão Internacional. Então você pode nos seguir aí, ok? Para você que está nos visitando hoje ou que perdeu algum culto, seguimos. Seguimos uma série de mensagens no livro de Juízes e hoje estamos na última mensagem dessa série. Eu sempre gosto de falar que se eu pudesse dar um título à minha mensagem, a mensagem de hoje eu daria determinado título. O título que eu daria a essa mensagem é: a espiritualidade verdadeira revela ao ser humano sua real condição. Pode passar aí, Benção, vê se tem esse título aí para nós. Tá ok, obrigado. A espiritualidade verdadeira revela ao ser humano sua real condição. E por que desse título? Vocês vão perceber como que no decorrer dessa palavra, de todo esse texto, isso tem a ver com a condição de Israel, isso tem a ver com a condição do ser humano sem Deus. Isso tem a ver com a condição do ser humano que conhece a Deus. A verdadeira espiritualidade revela, apresenta ao ser humano a sua real condição. É interessante falar sobre esse tipo de título, porque nos dá a entender que há a possibilidade de haver uma espiritualidade que não é verdadeira. Sim. Pensando em espiritualidade como sentido, ou melhor, a busca de sentido na vida, não é? Então, muita gente hoje busca espiritualidade. Muita gente hoje tem buscado espiritualidade no esporte, no lazer, no yoga, na meditação, né? Na igreja, nas orações, nas rezas, uma série de coisas, em ideologias, e buscam mesmo sentido para a vida. A questão é se isso é sustentável, né? Se essa espiritualidade é sustentável. E por isso que eu chamo aqui de espiritualidade verdadeira, porque existem espiritualidades que não são. Aquela que eu acredito ser a verdadeira revela ao ser humano a real condição, a sua real condição. Pois bem, nós estamos aqui diante de um texto de Juízes, o último verso do livro de Juízes, que representa muito bem tudo o que estamos vendo até aqui em Juízes. Naquela época não havia rei em Israel e cada um fazia o que lhe parecia certo. Especificamente falando do capítulo 19 em diante, nós veremos que a situação de Israel piora bastante. Estamos vendo aí várias idas e vindas de Israel. Estou tentando te situar um pouco nas mensagens, mas basicamente Israel é a nação escolhida por Deus
para ser uma espécie de vitrine para as outras nações que estão afundadas numa cultura pagã, muita coisa ruim, muita coisa desumana no meio da humanidade. Deus levanta um povo, escolhe um povo e quer derramar da sua misericórdia sobre esse povo, para que outras nações vejam que Ele é Deus, que Ele é misericordioso, que Ele é bondoso. E para isso Ele escolhe Israel, escolhe para Israel uma terra, um lugar, a terra prometida. E assim o povo de Deus vai sendo conduzido. E quando chega nessa terra, Deus dá orientações. Você vai ver essas orientações em vários livros, como o próprio livro de Deuteronômio, o próprio livro de Josué, um pouco antes do livro de Juízes. E o que nós vamos vendo a cada capítulo no livro de Juízes é que o povo de Deus não é fiel às suas orientações. O povo de Deus parece não reconhecê-lo como sendo Deus, como sendo o Deus que resgata, o Deus que redime, o Deus que escolhe um povo, que ama, que salva, que liberta do Egito e por aí vai. Parece que Israel se perde nisso. E aí, recorrentemente, Deus levanta juízes humanos que acabam de uma certa maneira falhando, mas debaixo da graça e misericórdia de Deus, ainda assim exercendo o resgate de Deus para a nação de Israel. Mas Israel continua caindo, continua falhando. E é isso que estamos vendo aqui. O último juiz já passou, que era Sansão. E nós estamos vendo aí uma descida de Israel, né? Moral e espiritual. Vimos isso no último domingo, Diogo pregando aqui. Agora estamos vendo uma situação também não muito boa. O que vai acontecer aqui é extremamente triste. Pessoas do povo de Deus se comportando como Sodoma e Gomorra. Pessoas perdidas, sem Deus. E o fim de Israel é uma guerra civil acontecendo entre as próprias tribos de Israel. É o que vocês vão ver aqui. Israel então precisa de um rei. Precisa de um juiz que faça por ela o que nenhum outro juiz humano conseguiu fazer. Ou seja, Israel precisa de salvação. E a frase inicial do capítulo 19, como eu te disse, nós vamos nos ater ao verso 25 do capítulo 21, e eu vou fazer várias citações de toda a história do capítulo 19 até o capítulo 21, então fique ligado. Então, a frase inicial do verso 1 do capítulo 19 é a frase inicial do capítulo 18. Ou seja, naquela época não havia rei em Israel, assim como no capítulo 18 também não havia rei em Israel. E essas duas frases apontam para o que está à frente. Aquela mesma ideia de que Israel faz o que é bom aos seus próprios olhos, mas o que é abominável aos olhos de Deus. Lembra quando a gente via essa expressão nos outros capítulos que falamos? E eles faziam o que o Senhor reprova aos seus olhos, algo do tipo. Algum tempo atrás, inclusive, eu preguei sobre isso, sobre essas duas coisas, né? Sobre essas duas ideias. O que parece bom aos nossos olhos e o que é mal aos olhos do Senhor. Pois bem, na última pregação foi falado de um levita que usa da sua religiosidade para se promover, né? A gente vê isso no capítulo 18. Mas aqui agora no capítulo 19 a gente vê um levita que ele não apenas se promove, muito mais do que isso, né? Ele tem uma concubina, olha só. Ele tem uma espécie de escrava. Uma escrava bem convencional, eu diria até sexual. A concubina era uma espécie de esposa de segunda categoria. Então, apesar de nós vermos lá em Gênesis, assim como esses homens, como esse povo viu lá em Gênesis, que Deus diz como é que o homem deveria viver com a mulher, como que homem e mulher deveriam ser complementares, você tem que ler isso em Gênesis. Apesar disso, o que nós vemos aqui é o contrário, né? Começamos a ver também desde Gênesis, o próprio Abraão, vários crentes ali tendo outras esposas, tendo concubinas. Isso não dá certo. Já é evidente na história bíblica como que isso não dá certo, como que isso foge do propósito de Deus. E fica aqui
vergonha, né? Que vermos de cara já um levita aqui no início do capítulo 19, supostamente separado para ser um homem santo de Deus, cheio, ou deveria ser cheio de restrições e tudo mais. Aqui não, aqui ele está afundado na cultura pagã. Ele toma para si uma mulher como escrava, como concubina. Mas como eu disse, já estou dizendo isso usando a expressão de não haver rei em Israel, de Israel fazer aquilo que é aprovável aos seus próprios olhos. Quem está ditando as regras aqui não é o Senhor, é a própria nação. Como a gente leu no verso 25 do capítulo 21. Outra coisa importante para falar aqui é que, com exceção do verso 28 no capítulo 20, onde o sacerdote Finéias é citado pelo nome, todos os outros personagens aqui não são citados pelo nome. O levita, a concubina, a mãe da concubina, o velho efraimita, que vamos citar aqui, todos eles não são citados, identificados. Isso denota uma coisa, que esses anônimos, eles apontam para o que já era do povo de Israel. Tudo isso que estamos vendo nesses personagens tipificam o que a nação já estava vivendo. Se o texto não apresenta como algo pessoal, como algo específico que acontece com aquela família, com aquela concubina, com aquele levita, é porque tais fatos e tais pessoas não identificadas apontam já para a cultura dessa nação. Apontam já para o estilo de vida que eles têm, para os tipos de valores que eles têm. E isso é importante para nós, porque de uma certa forma nós estamos falando do povo de Deus. E o povo de Deus também nos tipifica, ou melhor, nós tipificamos o povo de Deus, e vice-versa. Então fique ligado, porque isso tem muito a ver conosco. Eu diria para você não ligar o radar crítico de julgamento, mas eu te diria assim, ligue o radar da identificação. Tente se identificar com algumas coisas, por mais que elas pareçam absurdas. Mesmo nós já conhecendo um juiz perfeito, que é Jesus, sabendo o que ele fez por mim, diferentemente de Israel, que só via as promessas ainda, o apontamento disso, será se eu aqui não estou vivendo ou experimentando a mesma coisa do verso 25 do capítulo 21? Apesar de conhecermos o Senhor Jesus como sendo o juiz perfeito, o rei das nossas vidas, será se não temos vivido conforme o que cada um de nós parece ser certo? Não, claro que não. Nós não somos orgulhosos assim, pretensiosos assim. Claro que não. Nós sempre procuramos consultar o Senhor e dedicamos a Ele as nossas vidas, não é? Deixa eu mudar a pergunta. Será se nós reconhecemos e agradecemos a obra redentora de Deus na nossa vida, dedicando a Ele a nossa própria história? Ficou claro agora? Será se você tem plena consciência do tamanho da obra de Jesus feita na cruz por sua vida, que você não se contenta em apenas cantar o que foi cantado aqui? Você não se contenta com isso. Eu quero mais. Eu quero dedicar minhas decisões, minha escolha, minha empresa, meu casamento, meus filhos e tudo mais ao Senhor. Porque eu tenho clara noção do que Ele fez por mim. Não é isso que nós vemos na vida desse levita, não é isso que nós vamos ver na vida de Israel. Mas eu pergunto, será se não é isso que também estamos vendo nas nossas vidas? Pois bem, seguindo o verso 2, do capítulo 19, a gente vê então o levita tendo uma relação aí meio que convencional com essa concubina. Mas no verso 2 já acontece algo interessante. Aqui a Bíblia diz: mas ela foi infiel,
deixou e voltou para a casa de seu pai. Então, a relação dele já não é muito boa, não é marital, sabe? Não é uma coisa de marido e mulher, não há complementariedade. E o fato que não está tão boa é que ela é infiel. E ela abandona o lar. Coisa também muito estranha para uma mulher naquele tempo. Eu diria não só apenas naquele tempo. Eu e você ainda estranhamos, sim ou não? De ver uma mulher simplesmente abandonando o lar, traindo o marido, etc. Como a gente está mais acostumado a ver homens safados, a gente vê com uma certa mais naturalidade, o que não deveria ser. Acho que a vergonha é até maior. Um homem abandonar o lar, sendo que ele o criou, ele se responsabilizou por ele. Mas enfim, o assunto não é nem esse. Mas é estranho, porque essa mulher sai, ela vai embora. É notório do verso 3 ao verso 8, você vai ver que quando 4 meses depois, observem, parece que o marido, o levita, não sente tanta falta assim, porque 4 meses depois ele vai atrás dela. Parece que ele sentiu falta foi de outra coisa. E aí ele vai atrás dela. E o que acontece do verso 3 ao verso 8 é que o pai fica assim ávido por recebê-lo bem. E você vai lendo do verso 3, 4, 5, 6, 7, 8, que o pai não quer que ele vá embora. Porque o pai tem consciência daquilo que parece que ela não tem. Ela trai o marido e vai embora de casa. E o pai parece ter consciência, porque tudo indica que o seu desejo para tratar bem o marido, o genro, para tratar bem aquele levita, é para que amenize o castigo que estava sobre ela, ou que poderia estar sobre ela. Castigo até de morte. Uma mulher que traiu, foi infiel ao marido e abandonou o lar. Ainda poderíamos falar da desonra na família. Mas enfim, não para por aí. Não vemos só uma falta de espiritualidade, de conexão com Deus, como vemos uma falta de moral em todos esses personagens. Repare só. Então, o levita parece não estar muito preocupado, vai atrás, tenta convencê-la, e depois de 5 dias naquele vai e vem, o pai pedindo, fica mais um pouco, e aí o homem, com a sua concubina, levantam para partir no verso 9 do capítulo 19. Você pode ver isso aí. E aí eles vão para Jebus, que é Jerusalém. Cidade que deveria ser dos benjamitas, povo de Deus, uma das tribos de Deus. Se obedecessem a Deus, lá no capítulo 1 de Juízes. Mas eles não obedecem. E essa cidade não é ainda do povo de Deus. Tem cananeus ali, tem inimigos ali. E eles chegam a essa cidade no fim do dia. O servo para ali, dá algumas orientações, está no verso 11 do capítulo 19. E o levita não quer entrar na cidade. Não, nós vamos procurar outro lugar, um lugar mais seguro. E aí o levita, no verso 13, direciona para ir para Gibeá ou Ramá, lugares benjamitas. Portanto, então, lugares seguros. Vamos para um lugar onde a gente possa ter segurança. E a viagem segue. E ao entardecer, no verso 14 e 15, eles chegam a Gibeá. Mas começa a observar. Eles chegam numa região que seria de compadres, Mas ninguém os recebe. Ninguém os recebe. E eles ficam meio que na rua, numa praça. Agora preste atenção, nos versos 20, 21, 19, 20, 21, um velho efraimita, não benjamita, encontra com eles e os recepciona. Não só os recepciona, os orienta. Você olha, não, vocês não vão ficar aqui, vocês não podem ficar aqui. Coisa também estranha. Porque esse velho orienta eles ao ponto de falar, não, é melhor vocês ficarem na minha casa do que ficarem aqui. Nós não estamos na terra que Deus deu ao seu povo? Que perigo pode ter ali? O que pode acontecer ali, gente? Mas no verso 22, nós vemos que tipo de perigo. Então, homens depravados da cidade gritam para o homem idoso e falam assim, olha, manda esse homem aqui para fora que nós queremos ter relações com ele.
Está lá no verso 22 e no verso 23. O dono da casa saiu e lhe disse, no verso 23, não sejam tão perversos, meus amigos, já que esse homem é meu hóspede, não cometam essa loucura. E aí no verso 24, o velho tem uma brilhante ideia. Ele diz, faça o seguinte, ele é meu hóspede, eu tenho que protegê-lo. Faça assim, eu vou oferecer a vocês minha própria filha e a concubina dele. Levem, estrupem elas, melhor dizendo. Interessante que ele não oferece o servo do levita, né? Poderia oferecer. Lembra que o levita tinha um servo que para em Jebus e diz, ó, vamos ficar por aqui. E ele fala, não, já que vocês querem um homem para ter relação, entrega o servo. Mas é interessante porque para o efraimita, assim como para o levita, assim como para o pai da concubina, mulheres aqui são propriedades, entendeu? Mulher aqui não é um ser criado por Deus segundo Gênesis. Mulher aqui é propriedade, é mercadoria. Então, ó, eu tenho uma filha e tem a concubina dele, pega, leva, mas deixa a gente em paz. E é interessante a gente falar sobre isso, porque isso não é a Bíblia quem diz. É a cultura pagã que está impregnada disso. Porque tem vieses aí, tem ideologias aí, falando, a Bíblia é machista. Não, a cultura pagã é machista. Porque a Bíblia é clara. Criei o homem, tá bom, mas tá faltando um negócio. Esse homem está incompleto. Eu vou fazer um ser da minha mão que o completa. Um ser que, criado à minha imagem, quando se junta com o homem, é minha criação boa. Deus não cria a mulher como propriedade. Deus não cria a mulher como moeda de troca. Mas aqui, numa cultura pagã, entre homens que deveriam ser povo de Deus, guiados por Deus, sim, mulher é mercadoria. Graças ao nosso bom Deus, não é uma realidade para nós, né? Triste dizer que é. Acho que até pior, porque aqui na Bíblia nós vemos pelo menos homens qualificando mulheres como mercadoria. Hoje parece que mulheres gostam de se qualificar como mercadoria. Mas também assunto para outro momento. E aí vemos o povo de Deus se emaranhando, mergulhando nessa cultura pagã, deixando Gênesis completamente de lado. E meus irmãos, não está assim ruim não. Vai piorar muito mais. Mas antes de piorar, esse texto ele já começou a me fazer pensar, e eu queria que você pensasse comigo. E não pensasse apenas quanto a mulheres. Porque o texto da palavra de Deus, ele não aponta especificamente para um gênero. Ele aponta para a nossa vida. E quando eu me deparei com esse texto e comecei a pensar sobre como aqueles homens tratavam mulheres como mercadoria, eu comecei a pensar, como eu trato a minha esposa? Como eu trato os meus filhos? Como eu trato o frentista? A professora? O atendente? Como eu trato essas pessoas que Deus também fez? Que Deus também criou? Não vou ficar tentando apontar aqui, olha que levita maldoso, esse velho é louco. Não. Será se nós temos tratado dignamente os seres humanos a quem Deus fez e criou? Eu fiquei me questionando esses dias, porque muitas vezes a cada sinal a gente tem alguém pedindo alguma coisa. E eu fico meio que
trabalhando isso na minha mente. Eu ajudo um, ajudo dois. No terceiro eu falei assim, Deus, aí também, aí isso não tem como. Não há dinheiro que chegue. Eu já tratei 2 bem dignamente. Aqui, 2 já deu a soma. Entende? Eu fico a pensar nos tipos de justificativa que nós temos, que nos desconectam dessa espiritualidade, que nos traz civilidade, mas que quando a gente se desconecta dela, a gente começa a ser bicho. A gente começa a ser desumano. E parece que eu ouvia quase que o Espírito falar comigo, mas em nenhum momento eu te disse que você tinha que dar dinheiro para dar dignidade a alguém. Você poderia dar atenção. Você poderia dar uma série de coisas que você sabe que eu te dei para dar. Mas isso também é assunto para outro dia. O texto é grande. Então nós temos aqui um povo de Deus muito bem representado, que recebe as alianças de Abraão, de Moisés, que recebe a lei dos profetas, que recebe o tabernáculo, que recebe o êxodo, a libertação, e mais recentemente os juízes salvadores, mas que não são melhores do que nenhum dos seus inimigos. São tão desumanos quanto, são tão pecadores quanto. O povo de Deus aqui está literalmente perdido, assim como Gênesis 19, em Sodoma. Graças ao bom Deus nós não estamos, né? Então, o distanciamento de Deus e essa falta de referência espiritual faz do levita, e eu posso dizer que pode fazer de nós seres desumanizados. Eu quero mostrar isso para vocês. No verso 25 e no verso 27, eles entregam as mulheres para serem estupradas. E o verso 27 diz que ele levanta. Ou seja, ele foi dormir. E ele levanta com a mulher jogada na porta. O levita, o homem de Deus. Ele levanta e repara a frieza desse levita. Ele chama ela. Levanta, bora. E como ela não levanta, ele pega a mercadoria e bota no jumento. Verso 28. E vai embora. No verso 29, ele chega em casa, esquarteja a mulher e manda um pedaço para cada tribo. Mas diante do histórico que a gente está vendo desse homem, ele não parece estar indignado com o que fizeram com o ser humano. Ele parece estar muito mais indignado com o prejuízo que ele levou. Um ser humano que age como está agindo, que esquarteja como esquarteja, não está pensando em trazer dignidade à sua concubina. Não é? Ele parece estar mais preocupado com o prejuízo. E mais uma vez aqui, eu começo a pensar, começo a refletir, e eu quero que você reflita nisso. A gente está chegando no final dessa série. Eu quero que você pense se muitas vezes a sua indignação com certas situações tem mesmo a ver com esse senso de justiça divino que quer regenerar o indivíduo, ou se o seu senso de justiça é egoísta e só visa você mesmo. Porque para mim o que esse levita parece estar preocupado é com prejuízo. E ele, descontente, promove uma rebelião no meio do povo de Deus. Uma rebelião não, né? Promove um fogo assim de indignação.
Mas não é por causa do ser humano. Não é por causa do amor que ele tem pela vida, que Deus imprimiu nele. Não, não é. E eu fico a pensar se muitas vezes minha indignação não se parece mais com isso. Porque nossa indignação, muitas vezes, ela parece ser mais ideológica, partidária, agora também de gênero, né? Coincidentemente ou não, eu vi esses dias um vídeo que eu dava risada demais daquela menina que prega usando as coisas, né? E a coitada esqueceu que nas redes onde você se torna tão lindo, maravilhoso, do dia para a noite, você pode se tornar um monstro. Acho que ela, não sei se ela chama Vitória Souza, alguma coisa assim. E aí, crente, prega e tal, e tudo mais, e aí ela caiu na bobagem de ir no aniversário de um homossexual. Coitada. Eu fico pensando sobre o tipo de indignação que às vezes cresce dentro de mim. Tem a ver com meus valores, tem a ver com minha criação, tem a ver com o quê? Você está pronto a pegar uma arma e ir para a rua, ou você está pronto a pegar a sua bandeira e levantar, em troco de quê? Motivado por quem? Será mesmo que eu quero que Deus me use, independente do inimigo que está diante de mim? Ou eu estou mais tipo Jonas, entendeu? Senhor, eu vou lá, mas eu quero que o Senhor derrame juízo nos ninivitas. Enfim, aí entramos então para o capítulo 20. E agora, olha que interessante, o que não acontece desde a liderança de Otoniel, lá em Juízes 3, acontece aqui no capítulo 20. O povo de Deus se une. Olha que bacana. E eles se unem pela primeira vez. O exército formado são de 400 mil homens. E eles se unem. Só que eles se unem para uma guerra civil. Eles se unem contra algo feito dentro do próprio povo de Deus. E eles não se unem para ouvir a Deus, nem muito menos um juiz. Eles vão ouvir no verso 3 do capítulo 20, um levita, profundamente imoral. Verso 3 do capítulo 20. Os benjamitas souberam que os israelitas haviam subido a Mispá. Os israelitas perguntaram como aconteceu essa perversidade. Aí o verso 4, então o levita, marido da mulher assassinada, disse, e aí ele começa a desenrolar. Mas antes dele desenrolar o caos, eu também fico a pensar sobre essas duas realidades que nós estamos aqui. O povo se unindo, agora se unindo, não debaixo de uma palavra de Deus, mas debaixo de um sentimento de indignação, de vingança. E eu fico a pensar quantas vezes nós nos unimos por motivos errados. Eu mesmo que gosto da brincadeira, quantas vezes eu já me juntei para humilhar alguém só porque era engraçado, era divertido. Não, você não faz isso, eu sei que você não faz. Eu juntava ali mais 2, 3, e a gente escolhia um, e tinha que fazer parte, que às vezes você também era o escolhido da turma, né? E quantas vezes eu já me juntei para humilhar? Ou talvez a gente tenha se unido em prol de uma bandeira ideológica assim como nunca nos unimos antes. Não é? Ah, não, Fernando, para de falar disso, de partido, de ideologia. Então tá bom, às vezes nós nos unimos por empreendimento. Não é? Juntamos 2, 3 sócios e nos tornamos irmãos. E a energia ali vale, porque nós queremos alcançar cifras e mais cifras. E é tudo lindo, maravilhoso.
Ou talvez, como a gente está vendo aqui, esse povo ouvindo esse moral. E quantas vezes a gente toma partido, a gente tira conclusões precipitadas ouvindo fontes erradas? Quantas vezes você já parou e falou assim, eu já ouvi gente demais, mas eu vou orar primeiro. Eu quero ouvir o Senhor. Eu quero ver o que o Senhor vai me falar sobre isso. Mas não, né? Deus é impessoal, ele não vai falar comigo. Eu tenho que ouvir quem estava ali participando da confusão. E aí nós vemos a narrativa desse levita. O interessante é que a narrativa dele, no verso 4 do capítulo 20, verso 5 também, ela é bem editada, sabe? O povo gosta de falar de fake news, né, no nosso tempo. Mas aqui, o relato dele é editado, porque ele não fala que alguns homens depravados de Gibeá foram em busca dele. Ele fala que os homens de Gibeá estavam atrás dele. E ele não fala que eles queriam violentá-lo. Ele fala que eles queriam matá-lo. Ele omite, inclusive, o fato de que ele é omisso. Ele vai dormir. Interessante. Ele tem culpa com a morte daquela mulher. Ele não fez nada. Mas ele não fala isso. Ele só fala da indignação que eles a violentaram e nós precisamos fazer alguma coisa. Eu fico a pensar quantas vezes nós deixamos de crescer, nós deixamos de aprender, nós deixamos de consertar erros porque nós editamos a verdade sobre nós. Não é? Porque quando é com a gente, dói. Quando é com a gente não quer se expor, a gente não quer constrangimento, então a gente edita também. A gente fala meias verdades. É melhor a gente crescer na dor do constrangimento do que a gente morrer atrofiado no orgulho. Mas isso não acontece aqui com o levita. Então Israel se une no verso 20. Aí nos versos 8, 11, você vê o povo de Deus se unindo para dar aos benjamitas o que eles merecem. Nos versos 9 e 10. E aí começa a guerra civil. É claro que o povo de Deus, o povo de Israel manda uns mensageiros lá para os homens de Benjamim, mas eles não estão a fim de ouvir. O verso 13 diz que eles não quiseram ouvir. Pelo contrário, no verso 14, eles se agruparam para guerrear contra Israel. E eu quero trazer um texto aqui interessante de Tim Keller. Tim Keller diz assim, quando colocamos parentesco, comunidade ou elo racial acima do bem comum e da ordem moral transcendente, transformamos nosso próprio povo em um ídolo. Porque se você prestar atenção, como eu disse aqui, você não pode cair no conto do levita. Não foram todos os benjamitas que queriam violentá-lo. E ele falou que queria matá-lo. Mas todos os benjamitas aqui se juntam contra Israel. Não. Aqui não. Na minha família não. Na minha igreja não. E aí nós formamos o povo exclusivo. Nós nos tornamos ídolos de nós mesmos. Não há conceito bíblico que entra aqui. Não há verdade bíblica que entra aqui. O que vale é o que nós pensamos sobre nós mesmos. Ainda que há imoralidade, ainda que há atrocidade, não importa. É nosso povo. Nós não podemos deixar que eles matem esses depravados. Porque esses depravados são nosso povo. E se é nosso povo, a gente passa pano.
Meus irmãos, eu fico a pensar quantas vezes nós fazemos isso. Quantas vezes você deixa de educar o seu filho, porque não, ele não pode passar por isso. O filho de fulano é de tal, sim, aquilo ali é doido. Aquilo ali é desvairado. O nosso não. O nosso é bem disciplinado, bem cuidadinho, está virando um mostrinho bonitinho. Entende? E Tim Keller está certo. Quando a gente passa qualquer tipo de ordem moral, especialmente aquela que nos transcende, pronto. Não tem nada mais que nos segura. Nós podemos até criar uma Bíblia nova. E aí você vai vendo essa guerra civil acontecendo. E a relação do povo de Deus com o seu Senhor está cada vez mais quebrada. O que também deve ser recado para nós hoje. Repare que no verso 18 do capítulo 20, o texto diz assim: os israelitas subiram a Betel e consultaram a Deus. Quem de nós irá lutar primeiro contra os benjamitas? Repare duas coisas. Verso 18, os israelitas subiram a Betel e consultaram a Deus. Mas se você ir lá em Juízes, capítulo 1, verso 1, depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram a Deus, ao Senhor: quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? No capítulo 1, Deus é tratado como o nome da aliança. Senhor, quem de nós irá? Aqui não tem Senhor mais, porque não tem mais aliança. Eles nem lembram de aliança. Ô Deus, fala para nós aí, quem é que vai primeiro? Que nós queremos é sangue. Nós queremos ver o pau moendo. E aqui, irmãos, nessa parte do texto, eu tenho um certo temor. Porque Deus responde. Deus responde. E a resposta de Deus não parece ser assim, voltada para o que seria uma direção dele. Essa resposta de Deus me faz lembrar de um texto que está lá em Samuel. 1 Samuel capítulo 8. E eu vou ler aqui para vocês. 1 Samuel capítulo 8. Samuel, profeta de Deus, está sendo usado por Deus. E o verso 4 diz assim, em 1 Samuel capítulo 8: por isso todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram-lhe: tu estás idoso e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere, à semelhança de outras nações. É o povo de Deus pedindo para o profeta, que era o mensageiro de Deus para o seu povo. Quando, porém, disseram: dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou Samuel. Então ele orou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu: atenda a tudo que o povo está lhe pedindo. Não foi você que eles rejeitaram. Não foi você que eles rejeitaram. Foi a mim que rejeitaram como rei. Assim como fizeram comigo desde o dia em que os tirei do Egito. Até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses, também estão fazendo com você agora. Agora, atenda-os. Mas advirta-os solenemente e diga-lhes quais os direitos reivindicará o rei que os governará. Eu temo esse texto, porque Deus, sendo Deus e Deus Pai, Ele faz uma coisa que nós também fazemos como pais, depois de avisar algumas vezes. Eu já te avisei, filho, 3 vezes, 4. Eu não te aviso mais. E aí você solta, sabe? As respostas que a gente encontra aqui em Juízes
no meio dessa guerra civil, parecem como que Deus dissesse para eles: olha, Judá, vão, mas eu não estou com vocês. Saibam disso. E as derrotas vão acontecendo, porque Israel é que está no comando. Eles não estão a fim de ouvir Deus. Eles só querem saber da orientação militar, entendeu? Quem que é para ir primeiro? E agora? Como que faz? Mas no verso 26, depois deles apanharem um bocado, então todos os israelitas subiram a Betel e ali se assentaram, chorando perante o Senhor. Naquele dia jejuaram até a tarde e apresentaram holocausto e ofertas de comunhão ao Senhor. E os israelitas consultaram ao Senhor. Naqueles dias a Arca da Aliança estava ali. E no verso 28, sairemos de novo ou não? Agora sim, a pergunta está completa. Para lutar contra nossos irmãos benjamitas. O Espírito está te falando, você sabe o que tem que fazer. Mas você quer perguntar para Deus só aquilo que não vai te comprometer, sabe como é? Ô Deus, e aí, eu tenho que conversar ou não? Você sabe que você tem que se humilhar e pedir perdão. Mas você não quer ouvir isso. Você se restringe a ouvir apenas o que o seu coração se agrada de ouvir. Isso não é espiritualidade. Isso não é intimidade com Deus. E Deus, pelo que eu vejo em Samuel, no capítulo 8, ele age muitas vezes assim, para tratar seu povo. Lembra de Lucas 15? A parábola do filho pródigo. Ou seria a parábola dos filhos perdidos, né? E o primeiro filho, que depois de ofender o pai, pede a herança. E o que o pai faz? Pode ir, meu filho. A herança que você quer, não é? Está aqui. Vá. Meus irmãos, essa série e essa mensagem deve nos fazer pensar e orar bastante sobre o tipo de espiritualidade que temos buscado para a nossa vida. Essa palavra é para nós, como povo de Deus. Deus tem nos chamado a um relacionamento mais maduro, de gente adulta. Mas a gente não quer se comprometer com o que Deus tem para nós. Preferimos ficar sendo mimados por nossas próprias ideias e conceitos a respeito de Deus e sua palavra. Vamos atrás de cultos antropocêntricos e não teocêntricos. Vamos atrás de revelações que falam aquilo que eu preciso ouvir para me sentir bem essa semana. Eu não quero crescer. Eu só quero me vingar. E aí Deus tem misericórdia, dá vitória a Israel, mas repare, né? Estamos no capítulo 20 ainda. Hoje o trem é difícil, grande, mas vamos acelerar aqui para concluir. Deus dá a vitória a Israel, Israel ataca os benjamitas, em pouco tempo eles acabam com todos, com exceção de 600 homens, nos versos 42 e 47 do capítulo 20. Mas a carnificina continua no verso 48. Eles matam a fio de espada tudo o que encontram. Mulheres, homens, crianças e animais são abatidos. Isso aqui não tem a ver com Deus. Isso aqui não tem a ver com o que Deus lhes prometeu nos versos 29, 30 a 36. Isso aqui é vingança. Isso aqui é amargura. Isso aqui é genocídio. Para piorar, os homens de Israel fazem um voto, um juramento em Mispá. E no verso 21,
capítulo 21, verso 1 diz: os homens de Israel tinham feito esse juramento em Mispá: nenhum de nós dará sua filha em casamento a um benjamita. Olha só o que está acontecendo aqui. Agora sim, estamos já no último capítulo. Parece que Israel vai piorando a situação. Ele consegue, o povo de Deus consegue piorar a situação. Eles matam todo mundo, não sobra ninguém. E eles ainda fazem o voto. Ninguém vai dar filha nossa a casamento para benjamita. Pois é, só que vocês mataram todo mundo da tribo. E agora o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo o povo de Deus eliminando o povo de Deus. Como é que pode, né? Como é que isso acontece aqui, cara? Mas acontece. Eles haviam matado todas as mulheres e eles não poderiam dar em casamento suas próprias filhas. Eles estavam exterminando uma tribo inteira. O interessante é que no verso 3 do capítulo 21, eles lamentam. O verso 2 diz: chorando alto e amargamente. Verso 3: ó Senhor de Israel, lamentaram. Por que aconteceu isso em Israel? Oxente, aconteceu porque vocês mataram todo mundo. Eles lamentam como se a culpa não fosse deles. A situação foi gerada por causa do juramento e da carnificina, do massacre que eles fizeram. E eu fico a pensar também, irmãos, quantas vezes nós clamamos a Deus, nós suplicamos a Deus: vem, Senhor, intervenha, faz um milagre, traz ele de volta, traz ela de volta. Senhor, faz aquilo que eu não consigo fazer. Pois é, mas você fez ficar onde está hoje. Entendeu? A gente clama, lamenta, grita para Deus como os israelitas. Mas a gente dá um pano também, um branco na cabeça, como eles. A gente não se lembra que a gente gerou morte, massacre. E estamos colhendo agora. Seria mais digno, Senhor, me dá graça, me dá força, responsabilidade. Seria mais honesta essa oração, para assumir os meus BOs. Me ajuda a ser homem, porque até aqui fui moleque. E como não há autoexame, não há esse tipo de oração, no verso 4, o que eles fazem? Para piorar, outro voto. Qualquer um que deixasse de se reunir perante o Senhor em Mispá seria morto. No verso 5. E no verso 6, verso 7, eles descobrem que ninguém de Jabes, Gileade, havia ido ao acampamento para a assembleia. Então, eles descobrem a solução aqui. Pronto, nós já entendemos o que a gente vai fazer. Como os homens de Jabes não foram a Mispá e não haviam prometido suas filhas em casamento aos benjamitas, o que a gente vai fazer? Para manter o juramento, a gente envia o exército e mata todo mundo. Olha que ideia bacana. Porque Deus nos dá sabedoria para ter ideias bacanas, não é isso? E aí nós vamos lá no verso 11, a gente mata todos os homens, todas as mulheres que já conheceram outros homens intimamente, deixa só as virgens. Versos 12 a 14. Para quê? Para que a gente resolva o primeiro problema. Que agora a gente pega as virgens e dá para os 600 benjamitas que sobraram. Só que não dá 600 virgens. E aí eles precisam de mais virgens. E o texto desenrola. Mais uma vez, os versos 16 a 18, eles comentam um erro, como se não fossem culpados. O verso 18:
Olha só, não podemos dar nossas filhas em casamento, pois nós, israelitas, fizemos este juramento: maldito seja todo aquele que der a mulher a um benjamita. E aí eles têm outra ideia no verso 19: todo ano se realiza a festa do Senhor. E aí eles dão uma ordem aos benjamitas, os que sobraram: olha, vocês vão lá, se escondam nas vinhas, e cada um sai e rapta as moças que estiverem lá. Porque aí o que vai acontecer? No verso 22, as moças de Siló, verso 21, e vá para a terra de Benjamim. Aí o verso 22, quando os pais ou os irmãos delas se queixarem a nós, diremos: tenham misericórdia deles, pois não conseguimos mulheres para eles durante a guerra. E vocês são inocentes, visto que não lhes deram suas filhas. Elas foram raptadas. E está resolvido. E olha que interessante que nós temos aqui. Os benjamitas fizeram isso no verso 23. E aqui agora o que a gente tem? Um quadro maravilhoso. A assembleia que se reuniu de Israel para vingar a justiça de uma mulher violentada, agora se junta, planeja e executa a matança de uma cidade e o rapto, o sequestro de moças de outras duas cidades. Isso é o povo de Deus. Nós. É Juízes esfregando na nossa cara. E todo mundo, no verso 24, volta para casa. Menos as mulheres solteiras de Jabes e de Siló. Naquela mesma ocasião, verso 24, os israelitas saíram daquele local e voltaram para suas tribos e para os seus clãs, cada um para a sua própria herança, menos as mulheres, porque mulher aqui também é mercadoria. Do início ao fim, irmãos, nós vemos aqui o povo de Deus errando e não buscando orientação do Senhor. Do início ao fim, nós vemos cada passo de Israel muito bem representado, com a intenção de eliminar o mal e resolver problemas criados por eles mesmos. Cada passo aqui gera um problema ainda maior, como a gente viu, e as soluções humanas apresentadas, assim como os juízes humanos, não resolvem o problema espiritual. Você entende que é espiritual? Tim Keller fala: nenhuma campanha militar ou política governamental resolve um problema que habita no coração humano e brota no coração humano. Somente um avivamento de Deus, da fé, de fé em Deus, resolve essa questão. Por isso que o Evangelho não é sobre justiça social. Porque justiça social é um pedaço desse coração caído. Tem inúmeros outros problemas nesse coração que só o Senhor Jesus pode transformar. E é sobre isso que Juízes fala. Eu sei que parece ser triste, mas é a verdade. Tim Keller ainda diz num outro trecho do seu comentário: analisamos tudo e todos, menos a nós mesmos, como Israel. Os capítulos de Juízes nos forçam a fazer exatamente isso. Olhar para nós, ou como diria meu pai, para o seu próprio umbigo. Agora, a gente vê que no livro de Juízes, assim como Israel é um problema e não pode ser uma solução para si mesmo, porque os juízes não foram a solução para si mesmo, os futuros reis também não são solução para Israel.
Se a gente lê Reis, capítulo 1 e capítulo 2, 1ª e 2ª Crônicas, nós vamos ver que os reis levantados em Israel só pioraram a situação. Então, assim como Israel, nós precisamos de um rei perfeito. De um rei que vem para nos libertar, não porque a gente chama. Porque assim como Israel, nós não estamos nem aí para ele. Nós não estamos a fim de chamar. Por isso que o Evangelho, diferentemente da religião, não é sobre como vamos nos religar a Deus. Religião tem a ver com nos ligarmos ou religarmos a Deus. O Evangelho não é sobre isso. O Evangelho é sobre Deus vindo a nós, sem ser chamado. Porque Deus sabe que assim como o seu povo em Juízes não está a fim de chamá-lo, nós também não estamos. Eu não espero mais, nem de mim, nem de qualquer ser humano, qualquer tipo de iniciativa para com Deus, a não ser que Deus tenha a iniciativa de transformá-lo. Só Jesus pode fazer sozinho o que nenhum de nós, nenhum juiz humano, nenhum libertador humano fez por Israel. Por isso que nós cremos que Ele é suficiente. Por isso que nós ensinamos que essa graça nos sustenta. Vimos em todas essas idas e vindas de Israel que não há possibilidade de nos salvarmos. Jesus é o único que pode nos salvar de um jeito, eu não sei se a expressão é essa, antagônico. De um jeito que bagunça a nossa cabeça. Porque Ele não vem nos salvar como um juiz forte, poderoso como Sansão, não. É a sua morte que nos gera vida. Jesus é um libertador, é um rei que vem para nos eliminar o mal, não da sociedade, mas do coração. Porque é esse tipo de mal que nós vemos em Israel. Um mal que flui de dentro e se expressa em ações. Só Jesus pode fazer isso. Tenha mais misericórdia do seu marido, da sua esposa, do seu filho, ou de quem você tenta julgar. Porque esse mal só Cristo pode curar, sarar. Só Cristo. E o que nós não vemos em Juízes, nós vemos em vários outros textos bíblicos, como Salmos, mas eu queria citar para vocês aqui Colossenses capítulo 1, verso 15 em diante. E eu termino minha palavra nessa noite. Eu gostaria de orar, de ter um tempo com você, mas eu acho que essa oração é muito pessoal. Eu acho que você tem que levar ela para casa. Cristo está nos chamando a um relacionamento de entrega, intimidade com Ele, que sim, pode começar aqui, mas não pode parar aqui. Colossenses capítulo 1, verso 15, nós vemos o juiz perfeito. A palavra de Deus diz, no verso 15 em diante, do capítulo 1, o seguinte: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude,
e por meio dele reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Esse é o juiz perfeito. Nele nós encontramos suficiência para viver o que Deus nos chamou a viver como sendo seus filhos. Feche seus olhos. Desde já eu te agradeço pela paciência. É um texto longo. Eu sei que foi um tempo difícil, mas uma palavra necessária, que fecha, que encerra essa série, que fala verdades tão necessárias e transformadoras para o nosso coração. Senhor Jesus, que a tua poderosa palavra encontre boa terra nessa noite e que ela possa gerar frutos que a gente não consegue explicar, porque o Senhor, sim, tem todo o poder para gerar vida e mais vida, salvação, perdão e graça a todos que se rendem ao Senhor, que confessam que tu és um juiz perfeito. Em nome do Senhor nós oramos e te agradecemos, Jesus. Amém.